40 e peço à primeira secretária que faça a leitura das atas anterior. Ata da sessão ordinária número 2239 de 2025. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Antea Dorn. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão ordinária número 2239 de 2025. Prosseguindo, convidou a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após, a ata foi colocada em discussão. Não houve quem quisesse discutir ou retificar a ata. Submetida à votação, a ata foi aprovada e assinada. Na sequência, a senhora presidente passou a sessão para o expediente do dia. Dando prosseguimento aos trabalhos, a senhora presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas, tendo sido lido, dentre outros, a indicação número 024 de 2025, de autoria dos vereadores Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro e William Antea Dorn. Após, foi realizada a leitura da emenda aditiva número 001 de 2025 ao projeto de lei número 008 de 2025, a qual acrescenta 4 auxílios, bem como os pareceres das comissões competentes referente ao projeto de lei número 08 de 2025. Feitas todas essas leituras, a senhora presidente verificou a inscrição dos vereadores Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Fernanda Vitória Siqueira Zolim e Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. Primeiramente, o vereador Irineu Dias de Paula dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, solicitou a possibilidade da administração de adquirir um terreno ou desapropriar para a construção de casas populares, solicitando ainda que o excelentíssimo senhor prefeito, se possível, possa acompanhar e verificar o andamento dos projetos nas secretarias da Agricultura e do Turismo, do Trabalho e da Indústria e do Comércio, Sustentabilidade e Planejamento. Em seguida, sugeriu ao excelentíssimo senhor prefeito para que, assim que seja construído um novo loteamento, que as ruas recebam o nome de moradores que contribuíram para o desenvolvimento do município: Madalena Bertão, Oswaldo José Ribeiro, Joaquim, Francisco Azevedo Lima e Edi Rudinick. Em seguida, comentou a respeito dos municípios ficarem atentos ao cumprimento dos prazos, sob pena de perder as obras destinadas para cada município. Por fim, solicitou que olhem com carinho para a saúde, para a falta de medicamento e agendamentos de exames. Primeiramente, o vereador Júlio Henrique Vieira Macedo dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, o qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, comentou que foi questionado a respeito da taxa de iluminação pública, onde fez uma visita à Secretaria Administrativa e lhe foi informado que esta taxa foi criada na data de 27 de 12 de 2002, conforme Lei Municipal número 226 de 2002, sendo aplicada de acordo com o consumo de quilowatt de cada consumidor. Referente à poda das árvores, o vereador esclareceu que é um serviço prestado pela Secretaria de Meio Ambiente junto com a empresa licitada. Em caso de galhos próximos a fios de energia elétrica que podem oferecer risco, a solicitação deve ser feita diretamente à Copel. Por fim, a respeito das ruas sem iluminação, também visitou a Secretaria e foi informado que, através do ofício número 125 de 2024, esta providência foi solicitada em diversas ruas do município, solicitando ainda que, se possível, seja acrescentado as ruas São Paulo e Pará, até a Rua Amazonas, visto que aquele trecho é bem movimentado e está escuro e abandonado.
Primeiramente, a vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Após, relatou que irá fazer o uso da palavra para tratar de questões urgentes e fundamentais que envolvem a saúde pública do município e principalmente a valorização dos servidores. Iniciou comentando a respeito da indicação número 024 de 2025 de sua autoria, juntamente com os vereadores William Antea Dorne e Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro, a qual fez a leitura na íntegra, relatando que a senhora Neuza, que é a funcionária que lava as roupas do veneno, também está na linha de frente de combate à dengue. É nosso dever garantir que ela tenha condições mínimas para exercer a sua função com segurança, pois a sala que ela lava os materiais é muito pequena, sem ventilação. Recomendando ainda a manutenção da bomba de água da cisterna do posto de saúde da Rua Pará, que atualmente está com avarias, algo que tem impossibilitado o uso do reservatório, dificultando o trabalho da equipe de limpeza do mesmo posto. Relatando ainda que temos uma ambulância nova no município que ainda não foi inaugurada. Portanto, ela não pode ser usada, sendo assim que seja feita essa inauguração. Eis que estamos esperando com expectativa, sendo que a demora levanta dúvidas e preocupações legítimas. Por fim, a vereadora fez uma proposição, caso essa ambulância não seja equipada com um monitor multiparâmetro, que seja providenciado a sua inclusão antes de ser colocada em uso, visto que esse equipamento é indispensável para o monitoramento de pacientes em estado grave, sendo que a sua ausência compromete a segurança e a qualidade do atendimento no transporte. Após, a senhora presidente passou a presidência ao vice-presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. Primeiramente, a vereadora Silmara Lúcia Barranco Pouso Ribeiro dirigiu-se até a tribuna para fazer o uso da palavra, a qual inicialmente saudou a todos os vereadores, funcionários e também a comunidade que acompanha a sessão através das redes sociais. Em seguida, solicitou que seja encaminhada uma indicação ao setor rodoviário, para que seja feita a limpeza e a roçada das estradas rurais e também da pavimentação do sextavado, pois podemos observar que tem matos adentrando a pista, evitando assim que cause danos às estradas. Por fim, relatou que em conversa com o senhor João Megda, o mesmo lhe informou que casas populares estão saindo, basta o município ter o terreno regularizado, tanto para as casas urbanas como as rurais. Na continuidade dos trabalhos, a senhora presidente volta a presidir a sessão e, como não havia mais nenhum vereador inscrito, encerrou o expediente do dia, dando início à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, passou-se a discussão da emenda aditiva número 001 de 2025, ao projeto de lei número 008 de 2025, para acrescentar 4 auxílios: auxiliar no transporte de estudantes universitários para outros municípios, auxiliar no transporte de fiéis para congressos e eventos religiosos fora do município, auxiliar no transporte de atletas para participar de jogos, treinos e campeonatos fora do município, e auxílio para o esporte do laço comprido e montaria. A vereadora Fernanda Vitória Siqueira Zolim fez o uso da palavra para deixar o seu voto favorável à emenda aditiva número 001 de 2025 ao projeto de lei número 008 de 2025. Não havendo mais nenhum vereador que tenha manifestado o interesse em discutir a emenda aditiva número 01 de 2025, a senhora presidente colocou a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Logo após a aprovação da emenda aditiva número 001 de 2025, passou-se a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 008 de 2025, com o texto da emenda aditiva número 01 de 2025. Não havendo nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir o projeto de lei número 08 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Por fim, comunicou que a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2023 foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento para atuar na forma da Resolução número 02 de 2024, no prazo de 30 dias. Hoje, completam-se 14 dias corridos. Portanto, a prestação de contas permanece à disposição e também junto à Comissão de Finanças e Orçamento por mais 2 semanas. Na sequência, a senhora presidente observou que não havia mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, passando os trabalhos para as explicações pessoais. Iniciando as explicações pessoais, apresentaram suas explicações pessoais em relação à sessão dos vereadores. Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Irineu Dias de Paula e Ismael Garcia de Andrade. Não havendo mais manifestações por parte dos vereadores, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes.
Ata da sessão extraordinária número 790 de 2025. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, os seguintes vereadores: Dirceu Aparecido Domingos Santos, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, Eliton Augusto Parazzi Castiglione, Ismael Garcia de Andrade, Irineu Dias de Paula, Júlia Henrique Vieira Macedo, Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, Wagner Marques Vieira e William Antea Dorn. A senhora presidente primeiramente vistou o livro de presença e, em seguida, com a proteção de Deus, declarou aberta a sessão extraordinária número 790 de 2025. Após a abertura dos trabalhos e por tratar de sessão extraordinária, a senhora presidente passou diretamente à ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, a senhora presidente apresentou a matéria correspondente à sessão extraordinária. Votação em segundo turno do projeto de lei número 008 de 2025, ao qual foi apresentada a emenda aditiva número 001 de 2025, para acrescentar 4 auxílios: auxiliar no transporte de estudantes universitários para outros municípios, auxiliar no transporte de fiéis para congressos e eventos religiosos fora do município, auxiliar no transporte de atletas para participar de jogos, treinos e campeonatos fora do município e auxílio para o esporte do laço comprido e montaria. Diante da emenda já aprovada, passou-se a discussão do projeto de lei número 08 de 2025 com o texto da emenda aditiva número 01 de 2025. Não havendo nenhum vereador que tenha manifestado interesse em discutir o projeto de lei número 08 de 2025, a senhora presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pela senhora presidente e demais vereadores presentes. Coloco em discussão as atas. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Uma pausa para colher assinaturas. Peço à vereadora Fernanda que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Convite: Dia de Tiradentes. Solenidade alusiva ao Dia de Tiradentes. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson da Silva, o comandante do 3º de Maringá e tenente-coronel José Renato Mildenberg Júnior e o comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar do Paraná,
Tenente Coronel Edson Kamagawa, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade alusiva ao Dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil. A solenidade acontecerá conforme programação abaixo. Data: 16 de abril de 2025. Horário: às 10 horas da manhã. Local: 7º Batalhão da Polícia Militar. Endereço: Avenida Sertanópolis, número 169, bairro Der, Cruzeiro do Oeste, Paraná. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Convite 02 de 2025. Curitiba, 19 de março de 2025. Assunto: implementação do PROCON Municipal. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o presente tem a finalidade de cumprimentar Vossa Excelência pela posse como à frente do Legislativo Municipal, desejando-lhe pleno sucesso neste mandato. Como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, venho, através do presente, solicitar a atenção especial desta gestão na criação do PROCON Municipal, com o objetivo de fomentar a política de defesa do consumidor em seu município, fortalecendo assim o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor do Paraná. A defesa do consumidor é uma imposição constitucional, com previsão nos artigos 5º do inciso 32 e 170, inciso 5, da Constituição Federal. O primeiro dispositivo estipula que o Estado promova, na forma da lei, a defesa do consumidor. Já o segundo determina que a defesa do consumidor, um princípio de ordem econômica, percebe-se, portanto, que a efetiva defesa do consumidor é um objetivo constitucional, devendo ser perseguido por todo o Estado brasileiro. Colocamos-nos à disposição através do endereço eletrônico. Atenciosamente, deputado Paulo Gomes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. A alteração do texto da emenda supressiva número 01 de 2025. Caros colegas vereadores, a proposta de emenda supressiva ao projeto de lei número 07 de 2025 foi alterada, motivo pelo qual vamos apresentá-la novamente com as alterações. Pois bem, a vereadora e presidente Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, juntamente com a vereadora e primeira secretária Fernanda Vitória Siqueira Zolim, ambas desta Casa Legislativa, nos termos do artigo 125, parágrafo 5º do Regimento Interno, apresentaram uma emenda supressiva ao projeto de lei número 07 de 2025, com o intuito de suprimir todas as vagas solicitadas para os cargos de agente administrativo e educador social, e reduzir o número de vagas apenas do cargo de almoxarife, permanecendo os demais inalterados. Vejamos o texto do artigo 1º do projeto de lei 07 de 2025 sem a emenda. Fica criado no quadro de pessoal do Executivo Municipal de Guaporema, aprovado pela Lei Municipal número 927 de 2019, as seguintes vagas para os cargos de provimento efetivo: agente administrativo, número atual de vagas é 5, número de vagas criadas é 1, total de vagas 6. Almoxarife, número atual de vagas 1, número de vagas criadas 3, total de vagas 4. Atendente de idoso, número atual de vagas 5, número de vagas criadas 2, total de vagas 7. Educador social, número de vagas 1, número de vagas criadas 1, total de vagas 2. Técnico de enfermagem, número atual de vagas 4, número de vagas criadas 2, total de vagas 6. Os motivos para a apresentação da emenda supressiva são estes. Com relação ao cargo de agente administrativo, a justificativa apresentada pelo Executivo é que esta vaga seria para estruturação administrativa do município, com maior eficiência, agilidade e organização na execução de atividades burocráticas, gestão de documentos e apoio a diversas secretarias e órgãos municipais, garantindo a fluidez dos processos internos. Analisando a Lei 927 de 2019, percebe-se claramente que as atribuições do cargo de auxiliar administrativo se amoldam à justificativa apresentada pelo Executivo, cujo cargo exige apenas segundo grau. Atualmente, o Executivo possui 11 vagas criadas
para o cargo de auxiliar administrativo, das quais apenas 8 estão preenchidas, cujo salário inicial é de R$ 2.185,58. Em contrapartida, o cargo de agente administrativo não possui vagas e exige nível superior e possui o menor salário inicial de R$ 5.834,61, cujas atribuições são diferentes daquelas elencadas na justificativa do projeto. Por fim, e não menos importante, há também o cargo de técnico em contabilidade, que possui 3 vagas criadas e apenas 2 vagas ocupadas, cujo salário inicial é de R$ 3.178,67, e cujo cargo também atende à justificativa do projeto. Por este motivo, entendemos que a abertura de mais uma vaga para o cargo de agente administrativo apenas irá onerar a folha de pagamento do município, havendo 3 vagas de auxiliar administrativo e 1 vaga de técnico de contabilidade, que podem suprir o trabalho apresentado na justificativa do projeto de lei número 07 de 2025. Por isto, emendamos o projeto para suprimir esta vaga de agente administrativo. Com relação ao cargo de educador social, que atualmente possui 2 vagas criadas que não estão preenchidas. A primeira foi criada através da Lei 927 de 2019 e a segunda através da Lei Municipal número 1129 de 2024, de 10 de junho de 2024, aprovada, sancionada e publicada na Tribuna de Cianorte na edição número 9.239, folha A4, em 28/6 de 2024. Por este motivo, entendemos que a abertura de mais uma vaga para o cargo de educador social é totalmente descabida, pois a mesma já foi criada no ano passado e sequer foi preenchida. Com relação ao cargo de almoxarife, o município possui 1 vaga ocupada pelo servidor Cledinaldo Eurico Leite, o Zóio, o qual, segundo informações, atualmente está lotado no pátio da prefeitura, e assim, mais 1 vaga já supre a demanda municipal, não sendo necessárias mais 3 vagas para totalizar 4, pois nos municípios da comarca, ou não possuem este cargo, ou são ocupadas apenas por 1 servidor. Por isto, emendamos o projeto para suprimir 2 vagas, das 3 solicitadas pelo Executivo Municipal. Estas são as justificativas para apresentar essa emenda supressiva. Contamos com os nobres colegas vereadores para aprovação, pois representa economia na folha de pagamento e de dinheiro público do nosso município. Edifício da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pousen Ribeiro, presidente do Legislativo. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, primeira secretária. Emenda supressiva número 01 de 2025. Emenda. Dá a nova redação no artigo 1 do projeto de lei número 007 de 2025, que dispõe sobre a criação de novas vagas para o cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Preâmbulo. O plenário da Câmara Municipal de Guaporema, do Estado do Paraná, aprovou, observando o artigo 48, parágrafo 3º, inciso 1, a linha H, da Lei Orgânica Municipal, que o prefeito Gilberto Castiglione sancionou nos termos do artigo 30, 6º da mesma lei, o seguinte. Artigo 1. Fica criado no quadro de pessoal do Executivo Municipal de Guaporema, aprovado pela Lei Municipal número 927 de 2019, as seguintes vagas para os cargos de provimento efetivo. Denominação do cargo e carga horária. Almoxarife, número atual de vagas 1, número de vagas criadas 1, total de vagas 2. Atendente de idoso, número atual de vagas 5, número de vagas criadas 2, total de vagas 7. Técnico em enfermagem, número atual de vagas 4, número de vagas criadas 2, total de vagas 6.
edifício da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, presidente do Legislativo, e Fernanda Vitória Siqueira Zolim, primeira secretária. Instrução Jurídica número 010 de 2025. Iniciativa. Projeto de Lei número 007 de 2025, de 17 de fevereiro de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, pelo prefeito Gilberto Castiglione. Interessados. O plenário da Câmara de Vereadores do município de Guaporema, na pessoa da excelentíssima senhora presidente Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro. Ementa. Dispõe sobre a criação de novas vagas para o cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Comissões. Comissão 1, de Justiça e Redação. Comissão 2, de Finanças e Orçamento. Síntese do projeto. Trata-se de projeto de lei que visa criar mais vagas para os cargos de provimento efetivo de A. Agente administrativo. B. Almoxarife. C. Atendente de idoso. D. Educador social. E E. Técnico de enfermagem. Atendendo ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a presente instrução jurídica abordará os aspectos jurídicos, constitucional, legal e regimental, da técnica e redação legislativa e apontará a sugestão de comissões para a tramitação do projeto. 2. Identidade ou semelhança com projetos antecedentes. Conforme dispõe o artigo 58, inciso 1 e parágrafo único do Regimento Interno, é obrigatório que a Comissão de Justiça e Redação emita parecer sobre todos os projetos que tramitam pela Câmara, sendo inadmitida a tramitação concomitante de projetos com a mesma matéria, conforme artigo 154 do inciso 1 do Regimento Interno, ocasião em que a proposição que for protocolada com a data mais recente será anexada à protocolada com a data mais antiga. Pois bem, há informação da existência de uma proposição que trata desta matéria, sendo a Lei Municipal número 1129 de 2024, de 10 de junho de 2024, cuja vaga de educador social pretendida neste projeto, para totalizar 2 vagas municipais, já foi aprovada através daquela lei, existindo, portanto, identidade e semelhança no tocante à matéria da vaga de educador social. Com relação aos demais cargos, não há nenhuma proposição aprovada ou em tramitação. Desta forma, este projeto atende ao disposto no Regimento Interno, inexistindo óbice à sua regular tramitação, somente em relação ao cargo de educador social, o qual precisa, se for o caso, ser suprimido no texto do projeto antes da votação. Por fim, quanto ao aspecto admissibilidade, será apreciada pela Comissão de Justiça e Redação. Da técnica legislativa. De acordo com o Regimento Interno, em seu artigo 111, o projeto deve ser redigido com clareza, precisão e com técnica legislativa, exigência que encontramos também na seara constitucional, junto ao artigo 59, parágrafo único, repetido pelo artigo 54, inciso 1 do Regimento Interno. Analisando o projeto, não vislumbrei nenhuma desorganização, pois foi utilizado apenas um artigo acompanhado de uma tabela, já que a matéria não necessitou de incisos, parágrafos ou parágrafo único. A estrutura do projeto não trouxe desdobramentos por incisos nem por parágrafos. Do processo legislativo, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou a constitucionalização dos preceitos básicos do direito administrativo. Ao prescrever que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio que rege a administração pública, juntamente com os demais, é o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, parágrafo 2 da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público somente poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade, já que na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, já que hierarquicamente falando, ela é a nossa lei maior. A aprovação das deliberações da Câmara sempre terão que obedecer
ao disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Orgânica Municipal, repetidos no artigo 35 do Regimento Interno, sob pena de serem tidas como nulas, já que a quantidade de vereadores presentes na sessão deverá formar quórum ou maioria simples, maioria absoluta ou maioria qualificada, dependendo da matéria. Inclusive, a quantidade de votos favoráveis influencia totalmente no resultado da aprovação ou rejeição de um projeto. Por outro lado, para cada uma das espécies de proposições previstas no artigo 110 do Regimento Interno, aplica-se um procedimento específico a ser obedecido durante a tramitação, sendo adotados como parâmetros os artigos 61 e seguintes da Constituição Federal e artigos 49 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, relembrando ainda que algumas proposições, inclusive, possuem tramitação especial com ritos específicos que devem ser totalmente observados, como é o caso da mudança do regimento interno, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias. O projeto foi apresentado através da espécie normativa correta, tendo um projeto de lei ordinária na forma do artigo 49, inciso 1 da Lei Orgânica, totalmente adequado à matéria que será discutida, não havendo nenhum óbice para o reconhecimento da sua constitucionalidade. Por outro lado, o quórum na aprovação é o da maioria absoluta, na forma do artigo 48, parágrafo 3º, inciso 1, a linha H da Lei Orgânica Municipal. Da competência. Nosso Estado brasileiro adotou a forma federativa, o que implica uma necessidade de repartição das competências constitucionais de cada ente federado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, os quais possuem autonomia legislativa e administrativa. Com relação à competência por interesse, para legislar, coube ao Estado a competência legislativa residual, para situações não expressas ou implícitas, e nos casos de competência em decorrência da matéria, algumas são exclusivas e indelegável, privativas. Outras são concorrentes entre a União, os Estados e o Distrito Federal, que exerce a competência suplementar para atender às peculiaridades locais. Analisando a competência dos municípios, o artigo 30 da Constituição Federal outorga as suas competências próprias legislativas e administrativas, destacando-se a legislação sob interesse local e a competência para suplementar a legislação federal e estadual, a fim de atender às necessidades e peculiaridades diretamente ligadas aos municípios e aos munícipes. O presente projeto teve sua competência municipal devidamente respeitada, não extrapolou a competência dos estados ou da União, pois o número de vagas é um assunto local para a administração local. O projeto não possui vícios, pois cabe a cada ente federativo legislar sobre os seus servidores. Da iniciativa. Via de regra, a iniciativa para propositura de projetos legislativos é concorrente entre os vereadores, o prefeito, a mesa diretiva e os eleitores, população, como estabelece o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. O prefeito municipal tem a iniciativa privativa, reservada, relativamente às determinadas matérias, definidas no artigo 51, 1 da Lei Orgânica Municipal e artigo 118, 1 do Regimento Interno, sem exclusão de reservas de iniciativas esparsas na Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão se enquadra nas hipóteses de iniciativa privativa do prefeito municipal e foi apresentado e assinado por ele. Cabe à Câmara deliberar na forma do artigo 30, 6º da Lei Orgânica Municipal. Deliberar não significa concordar ou rejeitar a totalidade do texto do projeto. A limitação que o vereador se deparará está no artigo 52 da Lei Orgânica, onde se proíbe emendas que aumentem despesas. Da constitucionalidade da matéria. A Constituição Federal estabelece que, artigo 30, compete aos municípios 1. Legislar sobre os assuntos de interesse local. Conforme tratado na competência, o município pode legislar sobre assuntos de interesse local de acordo com a sua necessidade. Compete aos nobres vereadores analisarem cada uma das suas vagas pretendidas, o número de vagas que serão abertas e os cargos que serão agraciados com as novas vagas solicitadas pelo Poder Executivo. Ao digníssimo plenário, caberá deliberar de acordo com a conveniência desta aprovação ou rejeição, levando sempre em conta os princípios que regem a administração pública,
especialmente os municípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Como se trata direta e indiretamente de dinheiro público que, após a aprovação, irá custear as vagas que forem criadas, onerando a folha de pagamento, compete à Comissão de Finanças e Orçamento analisar o impacto orçamentário nos limites de alerta e prudencial da Lei da Responsabilidade Fiscal. Feitas as considerações que julgo cabíveis e pertinentes, restrição de aumento de despesas por meio de emendas e o perigo de onerar a folha de pagamento, ressalto que este parecer tem caráter técnico, instrumental e meramente opinativo, cabendo exclusivamente à Comissão de Justiça e Redação apreciar a matéria e exarar parecer sobre admissibilidade do projeto no que tange o aspecto constitucional e legal, nos termos do previsto do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e à Comissão de Finanças e Orçamento efetuar a análise do aspecto econômico e financeiro, na forma do artigo 55, inciso 1 do mesmo regimento. Por fim, entendo que deve ser reservada ao plenário a análise do mérito, oportunidade e conveniência da proposta normativa. É o parecer. Guaporema, 7 de abril de 2025. Jaqueline Luiz, assessora jurídica e advogada. Sala das Comissões. Comissão número 1, Justiça e Redação. Projeto de Lei Municipal número 07 de 2025 e emenda supressiva número 01 de 2025. Parecer número 10 de 2025. Iniciativa Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de novas vagas para cargos de provimento efetivo para o Executivo Municipal e de emenda supressiva pretendendo a supressão ou redução do número de vagas. Voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 07 de 2025, de 17 de 2025 e emenda supressiva número 01 de 2025, de 7 de 4 de 2025, na forma do artigo 30, 6º da LOM, entendo que ambos estão corretos em suas redações, pois foram apresentados com justificativa escrita. Há uma proposição no município que guarda identidade e semelhança com uma das vagas pretendidas no projeto. Esta proposição é a Lei Municipal número 1129 de 2024, que já foi aprovada e sancionada e criou a vaga de educador social, pretendida no projeto para se chegar ao total de 2 vagas. Mesmo não estando em trâmite, esta Lei número 1129 de 2024 trata de matéria já transformada em lei. Portanto, a supressão desta vaga, na forma apresentada na emenda supressiva, está correta. Nos demais pontos a serem analisados, ambas as proposições estão em conformidade com os artigos 154, inciso 2 e 111 do Regimento Interno. Quanto à técnica legislativa em primeira análise, as proposições estão adequadamente redigidas, inexistindo óbice à tramitação. A competência legislativa municipal e iniciativa do Executivo para o projeto e de vereadores para a emenda foram atendidas. Não foi extrapolada a competência de outros entes. O projeto foi apresentado pelo prefeito, que possui competência privativa, e a emenda foi apresentada por vereador, autoridade com direito à iniciativa, conforme artigo 126, inciso 1 do Regimento Interno. Parecer da Comissão. Nós, membros da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, deliberamos o presente projeto de lei número 07 de 2025, de 17 de 2 de 2025, e também emenda supressiva número 01 de 2025. O relator, Irineu Dias de Paula, votou pela tramitação de ambas as proposições e foi acompanhado em seu voto pela presidente, Fernanda Vitória Siqueira Zolim, e pelo membro Júlio Henrique Vieira Macedo, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto e também da emenda, na forma do artigo 54 do inciso 1 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos em ambos os aspectos, constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Emitimos parecer pela tramitação regimental de ambas as proposições, eis que a constitucionalidade e a admissibilidade restaram totalmente comprovadas. Requeremos um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
É o parecer. Guaporema, 14 de abril de 2024. Fernanda Vitória Siqueira Zolim, presidente. Irineu Dias de Paula, relator. Júlia Henrique Vieira Macedo, membro. Sala das comissões. Comissão número 02, de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Municipal número 07 de 2025. Emenda supressiva número 01 de 2025. Parecer número 10 de 2025. Iniciativa do Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de novas vagas para cargos de provimento efetivo para o Executivo Municipal e de emenda supressiva pretendendo a supressão ou redução do número de vagas. Voto do relator. Quando se pretende a abertura do número de vagas para cargos de provimento efetivo, sempre terá de ser analisado o impacto orçamentário daquela remuneração a mais na folha de pagamento. Sempre que é apresentada uma emenda a um projeto, sempre terá que ser levado em conta se a proibição de aumentar as despesas do Executivo Municipal na forma dos artigos 52 da LOM e 128 do inciso 1 do Regimento Interno. Com relação ao impacto orçamentário, o relatório de gestão fiscal consolidado, encontrado no portal da Transparência, traz o demonstrativo da despesa com o pessoal do município de Guaporema, Paraná, referente ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, e traz principalmente a receita corrente líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com o pessoal. Poder Executivo. Apuração do cumprimento do limite legal, o valor e a porcentagem sobre a RCL ajustada. A receita concorrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com o pessoal é de 27 milhões 262.676 centavos e R$40,49. A despesa total com o pessoal é de R$12.449.676,59. A porcentagem é de 45,67%. O limite máximo é de R$14.721.845,30. E a porcentagem é de 54%. O limite prudencial é de R$13.985.753,04. 51,3%. E o limite de alerta é de R$13.249.660,77. 48,6%. Restou evidenciado que o Poder Executivo vem trabalhando abaixo do limite de despesa com o pessoal, pois no ano de 2024 gastou 45,67% de sua receita corrente líquida, sequer chegando ao limite de alerta. Mas será que o impacto das vagas pretendidas não vai afetar o limite? O valor foi apurado em 2024 e, muito embora neste ano de 2025, o orçamento aprovado previu uma arrecadação bem maior, conforme o artigo 2 da Lei Municipal número 1141 de 2025, de 5 de 11 de 2024, no montante de R$ 30.005.190. O município não pode gastar metade do que arrecada em folha de pagamento, pois o alerta do limite começa em 48,6%. Não podemos esquecer que esta Casa de Leis já aprovou este ano a revisão geral anual no importe de 4,83% para todos os funcionários, que já representa um impacto. Com relação à matéria da emenda supressiva, como a matéria pretende ou suprimir todas as vagas pretendidas para alguns cargos, bem como a supressão de parte do número de vagas, não houve aumento de despesas, não havendo nada que proíba a pretensão apresentada. Diante disso, levando em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pela admissibilidade e tramitação do projeto. Parecer da comissão. Nós, membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guaporema, deliberamos o presente projeto de lei municipal número 07 de 2025, de 17 de 2 de 2025, e também a emenda supressiva número 01 de 2025. O relator Wagner Marques Vieira votou pela tramitação de ambas as proposições
e foi acompanhado em seu voto pelo presidente Eliton Augusto Parazzi Castiglione e pelo membro William Antea Dorn, os quais concordamos pela admissibilidade do projeto e também da emenda na forma do artigo 55 do Regimento Interno, reconhecendo por unanimidade como atendidos os aspectos econômicos e financeiros. Emitimos parecer pela tramitação regimental de ambas as proposições. É o parecer. Guaporema, 14 de abril de 2025. Eliton Augusto Parazzi Castiglione, presidente. Wagner Marques Vieira, relator. E William Thea Dorn, membro. Passo a sessão para os vereadores inscritos. Vereador Irineu. Senhora Presidenta e demais pessoas aqui presentes e o povo que nos acompanha pela rede social, meu boa noite a todos. Senhora Presidenta, estou aqui nessa tribuna, a qual peço ao Executivo que mande a essa Casa de Leis um projeto para revisão da taxa da iluminação pública, a qual já foi falado na sessão passada pelo vereador Julinho, mas quero assim dizer que essa revisão tem sim possibilidade de concretizar, porque todos nós sabemos da lei que foi criada há muitos anos atrás, que é cobrada uma taxa. E essa taxa tem como sim, porque agora o nosso município já está toda com a iluminação de LED. Então tem uma economia da iluminação pública ao município e tá também no plano de governo do senhor prefeito. Também a revisão da taxa de lixo, também que tem possibilidade sim, porque não está, se não tivesse, eu tenho a convicção, o chefe do executivo, o prefeito, não tinha colocado no plano de governo. Então, sabendo que não é uma coisa para fazer para amanhã, toda lei que se faça, tem principalmente algumas leis, faça nesse ano para vigorar no ano seguinte. Então, está aí, pedir isso para o prefeito, assim possível, ele encaminha essa lei para cá. E também, outra lei também, que foi passado aqui também, que tem condições sim, é do IPTU progressista, que foi criado e também está aqui a revisão do plano de governo. Então, também sobre o outro projeto que foi votado aqui, com a emenda de 4 auxílio, eu creio que essa emenda que foi aprovada do 4, mas eu acho que só foi aprovado 2, porque eu estava analisando o plano de governo, já tem no plano de governo para o laço comprido e também o auxílio para a entidade religiosa. Está aqui no plano do governo. Então, eu acho que não teve aumento de despesa, não. Eu acho que se tiver, então, só o que não está aqui no plano de governo, detalhado do jeito que foi na emenda, é o auxílio aos estudantes e o auxílio aos atletas de outros times. Era o que eu tinha para hoje. Vereadora Fernanda. Excelentíssima senhora presidente, boa noite. Colegas parlamentares, boa noite. População que nos assiste de forma presencial e online, boa noite. Tivemos a emenda e eu fui uma das primeiras pessoas que se manifestou contra o projeto vindo do Executivo.
E eu tenho motivos, fatos, e eu vou lê-los aqui. Cargo de agente administrativo. A proposta do Executivo é utilizar este cargo como substituto da técnica de contabilidade que se encontra em vias de aposentadoria. Contudo, trata-se de uma substituição inadequada e tecnicamente equivocada. O cargo de agente administrativo exige apenas nível médio, enquanto a técnica em contabilidade exige formação técnica específica na área contábil, essencial para garantir a legalidade e a qualidade e a responsabilidade dos serviços contábeis do município. Essa substituição representa um rebaixamento da qualificação técnica e pode comprometer a execução das funções que envolvem o uso correto dos recursos públicos. 2. O cargo de almoxarife. A proposta de criação de 3 novas vagas para almoxarife é desproporcional e sem justificativa real. Cidades próximas, como Mirador, não possuem nenhum servidor efetivo nessa função, e Rondon, município maior que o nosso, também não possui tal cargo em seu quadro funcional. Isso demonstra que é possível organizar o almoxarifado sem necessidade de novos cargos específicos para essa função, e a criação dessas vagas, portanto, configura um gasto desnecessário sem embasamento técnico. O cargo de educador social. O cargo de educador social existe no nosso município desde 2012 e nunca foi ocupado. Agora, propõe-se não apenas preencher a vaga, como também criar uma segunda vaga. No entanto, vale destacar que a real necessidade da atual Secretaria da Assistência Social é de um coordenador social, que atue na articulação e acompanhamento das ações da rede socioassistencial. E quanto à justificativa para essa segunda vaga do educador social, alega-se que seria para o atendimento de crianças, anteriormente realizado por um monitor de oficinas, cargo que exige prova prática para demonstrar habilidades manuais específicas, como costura, pintura e outras técnicas artesanais. Embora o educador social possa sim desenvolver essas atividades, quem nos garantirá que o profissional nomeado terá de fato essas habilidades? O cargo não exige prova prática e tampouco assegura que o candidato tenha capacitação para exercer esse tipo de trabalho com as crianças. Isso abre margem para nomeações sem o devido preparo técnico, o que compromete a qualificação do atendimento ofertado no serviço público, visto que, como lido ali agora há pouco por mim, já existe a segunda vaga de educador social. E aqui está a lei, assinada pelo ex-presidente da nossa Câmara no ano de 2024, e aqui a sua publicação na Tribuna de Cianorte. Será que o portal da transparência está transparente? Fica o questionamento. A suposta exigência do Tribunal de Contas do Paraná. O prefeito tem alegado que essas alterações seriam fruto de uma cobrança por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entretanto, quando solicitado para apresentar tal cobrança de forma documental, até o presente momento não houve qualquer envio por parte do Executivo. Diante disso, nos cabe questionar: será que essa cobrança realmente existe? Ou estamos diante de interesses particulares ou acordos políticos internos? Se há uma exigência oficial do tribunal, que ela seja apresentada e analisada por esta casa com responsabilidade. Não podemos aprovar cargos e gastos baseados apenas em justificativas verbais e não documentadas. Eu reafirmo que a população não deve pagar pelos compromissos políticos e promessas feitas ao longo do mandato do atual prefeito. Nossa obrigação como representantes legítimos do povo é com a transparência, a legalidade e a boa gestão do dinheiro público. Essa emenda não é contrária à valorização do funcionalismo público, mas sim uma forma de garantir que os cargos criados ou preenchidos tenham real necessidade e que a administração pública seja eficiente, técnica e voltada para o bem comum. Eu peço aos nobres vereadores que coloquem a mão na consciência
E pensem que nós estamos lidando com novos cargos, né? É uma família que será empregada? É. Só que também é a economia, é o bolso público que nós estamos lidando. Então, eu peço que tenham um voto favorável à emenda em respeito ao povo e à função constitucional que exercemos. Tenho dito. Obrigada. Passo a presidência para o meu vice, que eu posso fazer o uso da palavra. Aceito, permito. Boa noite a todos, vereadores, a todos que se fazem presente, doutora Jaqueline, doutor Tiago e aos que nos assistem pela rede social. Eu venho hoje até a tribuna pedir aqui mais uma indicação para a secretária da Saúde, para saber como que está o andamento da contratação do novo médico aí para o nosso município e sobre os medicamentos, onde muitos pacientes aí vêm reclamando pela falta de atendimento, que vai lá no posto, é muita gente e não está conseguindo ser atendido. Está tendo uma alta demanda aí, sobrecarregando o nosso médico, onde o mesmo nem conseguir fazer as visitas domiciliares aí aos idosos não está conseguindo, pela demanda que vem enfrentando aí no nosso município. Então, que a secretária aí possa estar mandando aí para a gente a indicação como resposta, como que está sendo feito aí, analisando, que possa estar direcionando aí o mais rápido possível a contratação aí do novo médico aí para estar fazendo atendimento à nossa população. E mais outra indicação também ao secretário do Esporte, para saber o porquê não está acontecendo as atividades com a terceira idade, os idosos, onde os mesmos estão procurando o porquê não está tendo aí as atividades com eles para interação, as atividades físicas que ajudam muito eles aí a estar exercitando, interagindo aí com todos que vem aí, que já faziam, né? Sempre esteve fazendo e agora desde o início do ano parado e eles precisando aí não está tendo atendimento. Lembrando aqui também mais uma vez que amanhã o pessoal do cartório eleitoral estará aqui no nosso município, na Câmara, das 9 às 16 horas, né, às 4 horas da tarde, para estar fazendo aí o atendimento com toda a população que precisa aí, os jovens de 15 anos completos, tá tirando aí o seu primeiro título de eleitor, fazendo a biometria, transferência do município, toda a tramitação que precisa ser feita estará aqui no nosso município amanhã, atendendo a todos que precisam. Era o que eu tenho. Obrigada. Retorno a presidência para a Silmara. Como não há mais vereadores inscritos, eu passo a sessão para a ordem do dia. Na ordem do dia, temos aqui a prestação de contas do Executivo Municipal do exercício financeiro de 2023. Está à disposição para o recebimento de emendas desde o dia 24/3/2025, hoje completando aí 21 dias corridos. A prestação de contas permanecerá aqui na mesa à disposição por mais uma semana e também junto à Comissão de Finanças por mais uma semana. Os vereadores que quiserem fazer alguma emenda, estará aqui. Coloco em votação a emenda do projeto número 07. Peço à vereadora Fernanda que faça a leitura do requerimento. Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná. Requerimento número 07 de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pouzin Ribeiro, vereadora com assento nesta Casa de Leis, no uso de minhas atribuições legais, na qualidade de presidente deste Legislativo, com fulcro no disposto do artigo 92, parágrafo 2º e artigo 141, inciso 3, parágrafo 2º do Regimento Interno, vem respeitosamente a presença de vossas excelências para requerer, após a discussão e votação deste requerimento pelo plenário,
que o projeto de lei orgânica número 08 de 2025, de iniciativa do Executivo Municipal, e a emenda supressiva número 01 de 2025, de iniciativa do Legislativo Municipal, sejam discutidos e deliberados pelo plenário em primeiro turno, em uma sessão ordinária e, logo após, em segundo turno, em uma sessão extraordinária, dispensando as exigências regimentais exigidas pelo artigo 99 do Regimento Interno, que exige a convocação com antecedência mínima de 2 dias de antecedência, bem como a exigência regimental do artigo 160 do Regimento Interno, que exige o interstício mínimo de 24 horas entre 2 turnos com fundamento no artigo 92, parágrafo 2º do Regimento Interno, que traz hipótese de dispensa, termos em que pede-se deferimento, Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaporema, Estado do Paraná, aos 14 dias do mês de abril do ano de 2025. Silmara Lúcia Barranco Pousen Ribeiro, presidente do Legislativo. Coloco em discussão a emenda do projeto 07. A palavra está livre. Coloco. Palavra concedida. Boa noite a todos. Senhora Presidente, em primeiro lugar eu gostaria de deixar claro, que eu acho que todos que estão aqui sabem dos meus pronunciamentos. Quase todos, se não todos, são em tons de imparcialidade, sempre, Tanto eu elogio ou critico o vereador e tanto eu elogio e critico o prefeito, Mas eu acredito conseguir ser, na medida do possível, mesmo o prefeito sendo meu pai, imparcial em relação às matérias que passam aqui na casa. Referente a essa emenda, senhora Presidente, mais uma coisa técnica do que incentivo a não fazer. Eu acho justa a colocação das senhoras propositoras da emenda, É válido ressaltar que vai economizar, caso essa emenda seja aprovada, Porém, eu acredito que ela entra em discordância com o nosso regimento interno, sabe? Tanto na lei orgânica, nos seus artigos 51 e 52, como na lei 118 e 128 do nosso regimento interno. Talvez os vereadores possam dizer, o 128 diz que serão admitidas emendas que implicarem no aumento de despesa, não serão admitidas, Porém, eu acredito que, como essa emenda ela está criando um número determinado de vagas, mesmo ela estando economizando para os cofres públicos, eu acredito que está em inconformidade a gente votar uma emenda dessa. Não pelo motivo dela, que eu acho o motivo válido. Ressalto, eu acho o motivo muito válido. Mas por questão técnica, eu acho que vai da gente, eu acredito que mais certo seria a gente aprovar ou reprovar o projeto do que a gente, de repente, aprovar essa emenda. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião. Nesse caso, eu acho assim, nós estamos aqui para legislar o que for melhor para a população, certo? Acredito que todos aqui têm os seus motivos para fazer o trabalho da maneira que faz. E, mais uma vez, parabenizo a todos pela maneira que vem trabalhando. Porém, eu acho que essa não é uma decisão cabível a nós. Eu acredito que é um ato executivo, tanto que nossa lei orgânica prevê, bem como o nosso regimento interno também prevê, que são de iniciativas privativas do prefeito municipal, os projetos de lei que dispõem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta do Poder Executivo. Então, eu acho que a gente bater nessa tecla é o primeiro passo para a desarmonia entre o Executivo e o Legislativo, que eu acho que estou no meu 3º mandato, as coisas às vezes esquentam, às vezes a gente fica nervoso, um fica nervoso, o outro também fica, mas sempre teve uma concordância muito boa,
né, quanto a legitimidade de cada cargo, né? Tanto essa concordância como o respeito mútuo, né? E eu acredito ser como a vereadora Fernanda citou há pouco, que o prefeito pode estar usando de manobra política, eu desconheço de verdade, se for é coisa que eu não estou por dentro, tá? Mas usar disso também, vereadora, também é manobra política, sabe? A gente está o tempo inteiro aqui tentando ajudar, e vocês sabem muito bem disso. Eu nunca fiquei abrindo minha boca aqui para criticar ninguém aqui dentro, nem os que estão aqui, nem os que não estão. Eu gosto que a coisa anda certa. Quando na sessão passada falamos sobre aquele outro projeto, eu fui o primeiro a concordar. Nós votamos ele errado. Nós não poderíamos ter votado ele com emenda por causa disso aqui também. Entendeu? Mas agora já foi. A única coisa a ser feita é anular a votação e pedir para o prefeito mandar um original junto com aqueles quatro parágrafos que a gente adicionou ali de forma ilegal, ao meu ver, tá? Gostaria também, senhora presidente, por um equívoco aqui, eu acabei assinando aí a Comissão de Justiça e Redação, e por esses motivos que eu acabei de citar, pelo nosso regimento interno, pela nossa lei orgânica, eu gostaria de tirar o meu parecer favorável a essa emenda, tá? Eu gostaria que fosse registrado em ata aí e corrigido para a próxima sessão. Eu acredito que não iniba de ser votada a emenda, porque são 2 votos a 1, né? Mas eu gostaria que fosse retirada aí o meu constasse em ata, para que seja na próxima sessão lida e com essa correção. E sou o contrário, infelizmente, senhora presidente, não consigo concordar devido a esses motivos que eu citei aqui. Não estou incitando ninguém a votar contra, esses são os meus motivos, tá? Vote cada um da maneira que achar melhor. O argumento da vereadora Fernanda não é dispensável, é um argumento válido, sim, porque a gente tem que se preocupar sim com os gastos públicos. Retorno a dizer, é só uma coisa que no meu parecer técnico da coisa, a gente estaria fazendo irregular. Era o que eu tinha, senhor presidente. A palavra continua livre. Eu quero fazer uso da palavra e dizer assim que a gente leu aqui o parecer jurídico, né, da nossa Câmara e contradiz então ao que vem do Executivo, já que a gente tem um parecer que parece não ser favorável, então vamos ver aí, constar o Ministério Público para ver o que eles divergem aí para a gente. Como nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação a emenda. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por 7 vereadores, reprovado pelo vereador Ismael, Dirceu e Wellington. Coloco o requerimento da quebra de interstício em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto de lei número 07 em discussão e a palavra está livre. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Sendo o que tinha para a ordem do dia, eu passo para as explicações pessoais, a palavra está livre. Concedida. Senhora Presidenta e demais pessoas aqui presentes e o povo que nos acompanha pela rede social. Quero aqui agradecer a presença também do Gilbertão, ex-vereador também, que já passou por essa Casa de Lei. Queria aqui também dizer sobre o projeto que acabou de ser votado aqui. Eu creio assim, a parte burocrática dele, eu sou a favor.
que assim que tenha um entendimento jurídico, que eu creio a competência e a capacidade da assessoria jurídica dessa casa e também do legislativo. E assim veja o que está errado ou certo, porque no nosso país é composto por 3 poderes: o executivo para executar, o legislativo para legislar e o judiciário para julgar. Então está aí, eu creio, competência cada um tem e cada um vota da sua maneira. Eu creio no meu entendimento. Assim, tenho dito. A palavra continua livre. Peço a palavra. Concedida. Bom, na última sexta-feira foi o dia do prefeito. E eu gostaria de já deixar aqui claro e parabenizar o nosso prefeito Beto pelo dia. O dia 11, na verdade são 2 datas, né? O dia do prefeito. Mas é que no dia 11 de abril foi criado a primeira vaga, a primeira pessoa ocupou a vaga no dia 11 de abril. E eu também gostaria de parabenizar outros prefeitos que eu acompanho nas redes sociais e que eu acho o máximo, porque eu acho que o mundo hoje é da tecnologia. Tanto é que você está assistindo a gente aí em casa, né? Então, eu acompanho sempre pelo Instagram a prefeita Adriana de Japurá, mulher incrível, capaz. Tem o prefeito Roberto Corredato, aqui vizinho de Rondon, também é um prefeito super ativo nas redes sociais. O prefeito Fabiano de Mirador, também outro prefeito excepcional, que sempre divulga principalmente seus asfaltos, né, que eu acho que é um grande marco ali para 4 Marcos e Mirador. E também os prefeitos das cidades de Ourinhos, que é o prefeito Guilherme, que era ex-catador de lixo, ex-trabalhador rural, e o prefeito Manga, um prefeito também sensacional. E já falo aqui que eu acho que o nosso prefeito também deveria usar mais as redes sociais. Tanto é que esses dias estava a viagem, né, para Curitiba, mas infelizmente não foi divulgado. Então que use mais, que compartilhe mais conosco, com a população, porque nós somos curiosos e nós gostamos de acompanhar, tá bom? Então parabéns a todos os prefeitos da nossa região, mas esses que eu acabei de citar têm um pedacinho especial no meu coração. Obrigada. A palavra continua livre. Concedido. Queria cumprimentar o presidente, colegas vereadores, cidadãos aqui presentes, funcionários. Meu boa noite. É louvável, é interessante quando a gente vê, igual a Câmara, que está discutindo sobre contenção de gasto. Eu acho que cabe, numa administração, a gente sabe, a gente toda a vida foi acostumado na privada, hoje as empresas estão sobrevivendo sob contenção de gasto. Hoje ninguém nem sabe onde enxuga mais, né? Porque eu falo que o governo não está tirando o suor do trabalhador, está tirando o sangue, né? Igual nós estamos ouvindo bastante as vereadoras, a gente reconhece que muitas palavras bem corretas, mas nós temos que olhar as micro e pequenas empresas aqui de Guaporema, que está precisando de incentivo. Hoje, eu estava do lado da empresa que está com excesso de funcionário dentro do barracão. Eu falo que é de forma até desumana. Agora refrescou um pouco, está até melhor. Esse dia para trás estava calor demais, estava sufocando o trabalhador. A gente tem que olhar para essas micro e pequenas empresas, ver o que espaço está precisando. Se for para construir mais barracão industrial, vai ter que fazer, porque se a gente não ajuda as micro e pequenas empresas, o que nós estamos querendo no município?
eu já indaguei no início do mandato aí, o que nós estamos fazendo para gerar oportunidade para o povo, para os jovens que estão chegando hoje no mercado de trabalho. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo alguma coisa para mudar ou quer continuar no mesmo mesmice? Eu acho que está certo, porque eu acho que eu falo que não existe ninguém burro. Burro é aquele que acha que sabe tudo. E eu, na minha vida, eu aprendi com todo mundo. Quando eu vejo uma pessoa que faz uma coisa correta, eu procuro copiar, procuro fazer igual. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para ver se nosso município industrializa um pouco mais e dá mais geração de oportunidade. Não pensar que só a prefeitura é onde gera emprego, porque isso aí vai sufocar lá na frente. E os próprios funcionários não vai poder, às vezes, ter uma remuneração melhor, porque o índice encosta em cima, às vezes não pode dar um aumento. E outra, o governo federal está fazendo bastante coisa aí que pode gerar uma perca de arrecadação, porque o país está parando e as empresas, bastante empresa fechando. Isso aí amanhã ou depois vai ter consequência. A gente vê vários setores quebrando e pode diminuir a arrecadação. E como vai pagar? E nós temos que fazer a parte privada dar apoio para ver se cresce também. Eu acho que incentivo a gente tem que mudar nesse sentido. Só isso, muito obrigado. A palavra continua livre. Concedido. Senhora Presidenta, sobre o que o nosso ilustre vereador Ismael falou aqui, eu concordo com Vossa Excelência, sim, e até faço uma indagação aqui, se possível, algum aqui presente tem conhecimento. Nós estamos falando de melhoria para pequeno. Queria saber como que está, que se não me foge da memória, tem mais de ano que o barracão do seu Nilo, ele parou. E também uma sugestão. Nós tivemos agora, no fim do mandato, a devolução do Legislativo de 300 mil. Não sei de que forma, que se foi na fonte livre ou não. Poderia, sim, uma sugestão para construir um barracão e também nós está aqui dizendo de melhoria. Concordo sim, mas nós também temos parte muito grande. O que eu vou falar aqui, me desculpa a minha franqueza, até nós, agente público, não dá apoio no nosso comércio. Nós pouco compramos aqui. Então nós falamos tal, mas pouco nós estamos investindo aqui também. A nossa parte. Estou falando sincero, né? Até a minha parte. Então assim, nós fica querendo tudo, mas o pessoal, o próprio comércio, nós não ficamos aqui dando um apoio também. E também dos pequenos, de todos eu estou falando. Agora sobre do barracão, concordo sim, nós estamos aí com o barracão, podemos também, aonde eu já falei, para ir adquirir. Então, nós fica pagando, quanto que nós estamos pagando de aluguel? E se nós analisasse um financiamento, talvez, que faça o barracão e que divide, que tem mais espaço, quanto que está custando para os municípios, pagando esses aluguel que paga, que a gente está sabendo também. Não estou falando que não deve pagar sim, mas se nós analisarmos friamente, eu creio que com esse investimento do aluguel, poderia até pagar um financiamento de um barracão ou dois. Era isso que eu tenho dito.
Palavra continua livre. Concedido. Eu compro aqui, viu, Gago? Lá em Rondon ninguém vende fiado para nós, eu tenho que comprar aqui. Eu compro tudo aqui. Só não compro similar aqui quando tem fora. Mas é assim, eu entendi teu pronunciamento e concordo. Até como comerciante, né? É assim mesmo que funciona, infelizmente. Eu gostaria de perguntar, a senhora não entendi a questão do Ministério Público, senhor presidente. Que a senhora pronunciou. Porque a gente tem um jurídico, nossa Câmara. E a Prefeitura também tem. Pelo jeito, assim, deu a entender que deu uma divergência, assim, do que veio de lá com o nosso parecer jurídico que eu solicitei da emenda. Então, que vem uma resposta, se preciso, do Ministério Público para estar vendo o que está certo, o que está errado, porque que veio da Não, veja nossa bem, Câmara. veja bem, o que eu coloquei foi favorável. o meu entender, eu deixei claro isso aí. Não julguei nem o parecer da Câmara, nem o parecer jurídico da Prefeitura. Eu deixei bem claro, está gravado, que o meu entendimento, por isso que eu tirei para ser retirado em ata, quis registrar em ata, retirado da minha assinatura, que eu também me equivoquei assinando, não deveria ter assinado. Mas como todo mundo sabe aqui, é de praxe que não tem nenhuma reunião de comissão aqui. Já é errado. Deveriam ter. Todo projeto que tivesse aqui, os vereadores deviam estar aptos aí a vir. Eu me disponibilizo, mas não vou vir sozinho também. Então, das comissões que eu fizer parte aí, quando os vereadores ou julgar necessário da gente estar presente aí, eu vou estar. Tá? Mas eu me equivoquei, é de praxe a gente só assinar aqui, todo mundo aqui sabe, e é meu terceiro mandato, é o terceiro mandato que é assim, né? Reitero, a única coisa que eu falei sobre, eu nem citei o parecer, eu falei da minha assinatura na comissão, era o que eu tinha, senhor presidente. Palavra continua livre. Peço a palavra. Concedido. Eu não entendi muito bem o pronunciamento do vereador Ismael, porque, né, eu concordo sim que nós temos que ajudar os microempreendedores daqui da nossa cidade. Inclusive, muitos reclamam que é de difícil acesso, até mesmo com os vereadores, com o executivo municipal, para conversar, para tentar entender. O questionamento dos barracões, né, dos novos barracões, sempre vem e perguntam o que será que acontecerá com aqueles barracões. Ninguém sabe, é um mistério, né? Mas quando falamos de arrecadação, né, que o vereador citou, é sobre isso que a nossa emenda trata. Não estamos criando nada. Nós estamos apenas diminuindo para já organizar esse orçamento aí. Então, eu não entendi esse questionamento. Mas em relação ao Ministério Público, acho que tem muita coisa aqui para ser vista pelo Ministério Público. Muita coisa mesmo. Então, fica aí a indagação e o questionamento. Mas compreendo muito bem o fato dos vereadores que foram contra, porque estamos aqui em busca de ser a voz de quem nunca foi ouvido, né? Eu acho que esse é o meu lema. A população, a maior queixa da população é essa. Do porquê de tantos cargos. Então, cada um tem que fazer a sua defesa aqui, defender o seu munícipe, e estamos aqui para isso. Eu só queria uma parte também, eu não questionei. A emenda foi aprovada, eu acho que segue para frente, eu acho que não estou questionando nada sobre a aprovação da emenda. Tem muitas coisas que a gente pode conversar futuramente, né? Acho que a gente tem que trabalhar junto, pensando no município, tem bastante coisa que a gente pode trabalhar. Eu acho que não tem certas coisas que é necessária para a gente estar nesse tipo de assunto. Palavra continua livre. Como nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra, eu declaro a presente sessão encerrada. Declaro a sessão extraordinária 791 aberta. Hoje temos o projeto de lei número 07 com a emenda em discussão pela segunda vez e a palavra está livre. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Declaro a presente sessão encerrada.